extrair essa saída, tirar as substâncias que estão dentro da célula e jogar elas para fora da nossa célula. E endocitose é como se fosse englobar substâncias que estão fora da célula. Por quê? Porque às vezes tem muitas substâncias que são muito grandes, como bactérias, por exemplo, ou substâncias que vão danhar o nosso organismo. Elas são muito grandes, elas não conseguem entrar na nossa célula através da membrana. Então elas precisam de outros mecanismos, e isso seria a endocitose. Tem dois tipos, pinocitose e fagocitose. Pinocitose são para substâncias mais gerais, tipo moléculas de carboidratos muito líquidas, grandes. né? Líquidas? É. Aí já não vou estar sabendo. No livro tá com substâncias líquidas. Fagocitose ela vai englobar partículas sólidas. E a pinocitose, ela vai englobar partículas líquidas. Isso é bom lembrar também. E de um modo geral, que o transporte mediado por vesícula, ele requer energia, tá? Então, ele tem um gasto de ATP. E é isso. Agora a gente vai para outro conteúdo. Eu passo para frente essa página. Deixa eu achar aqui. Beleza, então agora a gente vai falar sobre as diferenciações da membrana celular. Então, para começar, microvenosidades, né, que tem como função aumentar a superfície de absorção. Então, a gente sabe que microvilosidades é uma diferenciação da membrana apical, a ápice lá em cima na célula, e que tem como função aumentar a superfície de absorção. Beleza. Quando ela se encontra no intestino delgado, nos enterocítos, ela se chama chapa estriada. Essas denominações aí também tem que saber. Então, das microvilosidades, que é uma diferenciação, né? Quando está no intestino delgado, nos enterocítos, essa microvilosidade se chama chapa estriada. Quando está no túbulo proximal do rim, se chama ribete insetíleo. Quando está no epidídimo e conduto deferente, são estereocílios. E no oído interno são estereocílios especiais. Tem que saber isso também, porque isso já caiu. Essas denominações. Agora, as uniões celulares, né? Então, das uniões celulares, a gente vai ter aqui os tipos. Começar pelas uniões oclusivas, que tem como sinônimo a banda selada, união estreita, zônula oclusens. Eu acho que o mais comum, talvez, além de uniões oclusivas, seria a zônula oclusens, tá? Está localizada debaixo do borde apical das células e ela contribui para estabelecer a polaridade dos epitélios, mas a sua função principal aqui é que ela vai fechar o espaço intercelular e vai evitar a passagem das substâncias através desse espaço. Então, ela vai fechar o espaço intercelular e evitar a passagem de substância nesse espaço. Ela vai abundar em epitélios impermeáveis, como as células de Sertoli. É escasso na vesícula biliar, mas tá. Saber que ela abunda no epitélio impermeável, exemplo, células de Sertoli. E elas também constituem as barreiras hematotissulares, como essas 5 barreiras aí, hematocular, testicular, hematobiliar, hematotímica e hematoencefálica. Então, uniões oclusivas, elas constituem as barreiras hematotissulares. E daí tem vários exemplos aqui. Ok. Bandas de adesão. Então, bandas de adesão
sinônimos, né? Zonoadherens, união intermédia, desmossoma em cinturão e desmossoma em banda. Ela está localizada por baixo das uniões oclusivas, né? E deixa eu ver. É isso. E tem aqui a forma dela não é necessária. Então, bandas de adesão o mais comum sinônimo, união intermédia, né? E está localizada debaixo das uniões oclusivas. Ok. Desmossoma puntiforme, também conhecido como mácula adherens ou desmossoma. Aqui saber principal característica do desmossoma, que ele está relacionado diretamente ao grau de tensão mecânica que a célula sofre. Então, desmossoma puntiforme a gente vai ligar diretamente, associar diretamente ao suporte de deformação mecânica, ok? Então, o número de desmossomas se alinha em relação com o grau de tensão mecânica a que está sujeito um tecido. Então, desmossoma puntiforme, deformação, tensão mecânica, deformação de células, enfim. União comunicante, também conhecido como união nexo, união com hendidura e gap junctions. Ela possui canal hidrofílico que vai conectar duas células entre si. Então, ela vai permitir a comunicação entre as células através dos canais hidrofílicos. Ok. E ela não se encontra em células móveis. Agora, a matriz extracelular, saber a substância fundamental, as fibras colágeno, reticulares elásticas, enfim, sinceramente, eu acho que matriz extracelular, assim, não cai. E também vocês têm já uma base, eu acredito, com histologia, tá? Mas, assim, acho que se for cair, acho que é bem do básico, mas acredito que não caia, não. Colágeno, mesma coisa. Lâmina basal, também. E seria isso. E como não cai desenho, mas se vocês quiserem associar aí a localização dessas diferenciações da membrana com esse desenho, acho que talvez fica mais memorável. Agora a gente vai para outro assunto. Então, aqui é sinalização intercelular, né? Então, a gente tem que saber o que é a sinalização intercelular. Para as células, elas poderem cumprir as suas funções, elas dependem de um sinal, né? Para elas poderem sinalizar e, assim, responder de forma apropriada aos estímulos ambientais específicos. Então, seria isso, de um modo geral, sinalização celular. Aí aqui, vamos direto para os tipos de sinalização. A gente tem sinalização, já vamos começar com a autócrina direto. Sinalização autócrina, então, é quando uma célula, ela produz uma substância sinalizadora, né? Também é chamado como ligando. E esse sinal, essa substância sinalizadora, ela vai atuar sobre ela mesma, sobre um receptor da própria célula. Então, sinalização autócrina, né? Auto de própria. Então, é quando a célula afeta a mesma célula reguladora. Então, seria isso. Sinalização autócrina é quando é nela mesma. Próximo, sinalização parácrina. Sinalização parácrina é quando a molécula, o sinal, ele vai atuar sobre as células vizinhas. Então, parácrina, para de ao lado, cerca. Então, é quando a molécula, ela atua sobre as células vizinhas. Sinalização endócrina, endo de dentro. Então, é quando a molécula, o sinal, ele vai atuar sobre células distantes e é distribuída pela corrente sanguínea, tá? Então, de dentro, endócrina, dentro da corrente sanguínea, distribuído o sinal. Essa sinalização endócrina é uma sinalização de largo alcance. Então, quando a gente fala de uma sinalização de um órgão a outro, a gente está se referindo à sinalização endócrina.
de sinalização, assim, são os conceitos bem básicos, assim como eu estou falando, é o suficiente para saber e entender, tá? Então, saber sinalização endócrina de um órgão a outro é quando o sinal, um hormônio, por exemplo, ele vai atuar sobre células distantes e esse sinal, ele é levado, ele é distribuído pela corrente sanguínea. É isso. Sinalização por contato é quando elas interatuam diretamente célula com célula por contato. Sinalização sináptica, ela é específica das células nervosas, né? E é quando depende da liberação de neurotransmissores. Então, sinalização sináptica é específica de células nervosas e depende da sinalização de neurotransmissores. E é muito rápida a sinalização sináptica. Agora esses aqui para baixo, que vai começar moléculas mensageiras extracelulares, sinceramente, eu acho que isso não cai, porque para a gente não caiu, né, Elô? Tipos de receptores. O professor mesmo havia dito que era necessário, assim, só saber conceitos. Mas aqui, esses tipos de receptores, proteína G, ou quinasa, sinceramente, eu acho que isso aqui não cai, tá? Então, a gente pula essa parte aqui da revisão. Até porque não tem como a gente ficar fazendo revisão. Na verdade, isso daqui tem que ser entendido. Não é numa revisão que a gente vai conseguir explicar bem certinho, porque é uma coisa bem chatinha de entender. Então, a gente vai para o próximo conteúdo agora. Tá, citosol e citoesqueleto. O que a gente tem que saber bem é que o citoplasma, que seria a parte líquida da célula, como ele é dividido? Ele vai ser dividido em um sistema de endomembranas e o citosol em si. O sistema de endomembranas é basicamente todas aquelas organelas que vão constituir, que vão possuir uma membrana também, com exceção de algumas. Por exemplo, a mitocôndria e a peroxissoma, que eles têm membrana, mas eles não se encontram dentro desse sistema. Então, saber essa divisão, citosol e sistema de endomembranas. E daí a gente já vai entrar no próximo conteúdo mesmo, quais são as organelas que constituem esse sistema de endomembranas. Enfim, citosol é o líquido que vai se localizar dentro da nossa célula. Ok. Saber quais são os íons que têm maior concentração ali dentro, principalmente o cálcio e o potássio, quer dizer, o potássio. E quando eu falo assim que em maior concentração, a gente tem que saber que também tem sódio, também tem cloro dentro da célula, mas tem muito mais fora da célula. Ok. Matriz citoplasmática é o verdadeiro meio interno da célula, desde a membrana nuclear, ou seja, a membrana do núcleo, até a membrana plasmática. Componentes da matriz citoplasmática, o citoesqueleto, enzimas, e é bom lembrar que isso é conteúdo da primeira etapa, mas toda enzima é uma proteína, moléculas condutoras de sinais, chaperonas, isso aqui é importante, elementos que dirigem a síntese de proteínas, proteosomas e inclusões. A gente vai falar sobre cada uma delas. Inclusões citoplasmáticas. O que são essas inclusões? Seriam basicamente acúmulos de macromoléculas. São substâncias que estão dentro da nossa matriz, do nosso citoplasma. São acúmulos de nutrientes, como o quê? Como carboidratos, lipídios, proteínas. Como eles são guardados, entre aspas, dentro da nossa célula. Basicamente isso. Eles não se encontram rodeados por membrana. Então, inclusões: hidratos de carbono, lipídios, cristais, pigmentos. Hidratos de carbono, glucógeno, ou seja, o glucógeno é a forma que os carboidratos são
armazenados dentro da célula, os lipídios, principalmente triglicerídeos e colesterol, cristais e pigmentos. Aqui dos pigmentos, eu acho que o professor ele falou muito da lipofusina, que é um pigmento que vai ficar guardado ali dentro da nossa célula. Isso daqui eu vou falar quando eu for falar bem de lisossoma, porque ele volta a falar sobre isso. Mas então é bom saber desse exemplo, que é a lipofusina. Exemplo de pigmento. Ok. Glicossomas, glândulas de glucógeno, isso daqui eu acho, assim, de verdade, que não é uma coisa que vai cobrar tanto, mas é legal a gente saber os exemplos dessas inclusões. Pigmentos, sim, lipofusina aqui. Lipofusina é um pigmento marrom, fosfolípido, pigmento de desgaste. E cristais de proteína, função não é conhecida, só saber que cristais é um exemplo de inclusões. Ok. Glucógeno é a forma intracelular, é a forma como é armazenada a glucose. E esses três aqui, glucogenogênese, gluconeogênese e glucogenólise, o que a gente tem que saber basicamente o conceito. Não como acontece nem nada. Só o que cada um faz. Um vai ser a formação do glucógeno a partir de uma molécula de glucose, o outro a formação da glucose, e o outro vai ser a degradação do glucógeno. Saber bem função de o que é cada um desses três, em função o que é cada um desses três, e eu acho que assim já está de bom tamanho. Toda essa parte aqui que é bem explicada no slide, isso daqui não é agora, a gente não é tão importante a gente saber. Ok. Isso aqui também não. Pigmentos. Lipofusina e melanina. Melanina é o pigmento que a gente encontra na nossa pele. E ok. Ribossomas. A gente já falou bastante de ribossomas, mas sempre bom lembrar. Função deles, sintetizar proteínas, fazem síntese de proteínas. Eles vão se encontrar ou soltos no próprio citosol, que aqui a gente está falando de citosol, então por isso que eles falam novamente, mas podem estar também no nosso retículo endoplasmático, nas mitocôndrias, enfim. Chaperonas, o que a gente tem que saber? Chaperona é uma proteína, ela vai ajudar no plegamento de outras proteínas. Então, a partir do momento que uma proteína é formada lá no nosso retículo endoplasmático, ela vai ser acompanhada por uma chaperona, que vai ajudar no plegamento correto dessa proteína e a levar essa proteína em segurança, entre aspas, para o destino final, seja para fora da célula, seja para outra organela. Enfim, a chaperona vai ter essa função super importante com as proteínas, principalmente plegamento. Utilizam a energia também em forma de ATP. Ok. Proteossomas vão degradar proteínas. Vão possuir várias enzimas. Oi. Tem uma pergunta. As chaperonas vão ser só para as proteínas do retículo endoplasmático rugoso ou dos lipossomos livres também? De todas as proteínas. Obrigada. E os proteossomas, eles vão degradar essas proteínas. Então, enquanto aqui a gente tem que os ribossomas vão sintetizar, os proteossomas eles vão degradar. Sejam porque essas proteínas não se plegaram mal, ou seja, função se plegaram mal, e o plegamento é uma das funções da chaperona, ou, enfim, não cumpriu a sua função. Então, essas proteínas vão ser degradadas pelos proteossomas. Os proteossomas, eles vão ter várias enzimas dentro deles, chamadas de proteasas, e essas proteasas que vão degradar essas proteínas. Ok, basicamente isso que a gente tem que saber sobre essas substâncias. Esse outro slide, eu acho que ele é bem parecido, fala basicamente as mesmas coisas, então eu vou estar pulando ele. É bem parecido, né, Isa? Ou você quer falar sobre? Não, ele é bem parecido. Não precisa. Vai para o sistema de endomembranas agora. Qual que você quer? O branco ou esse? Deixa eu ver, peraí. Esse daqui fala de envoltura nuclear. Quer começar com esse? Não. Tá. Pro outro, então.
Tá, eu só vou, assim, eu vou só comentar brevemente sobre a envoltura nuclear, tá? Então, o que é a envoltura nuclear, né? O sinônimo dela é a carioteca e ela está constituída como? Por duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. E entre elas a gente tem um espaço perinuclear, tá? Então, a envoltura nuclear também é conhecida como carioteca e tem como função proteger o ADN e permitir o intercâmbio de solutos entre citosol e nucleoplasma, mas sua função principal é proteger o ADN, proteger o material genético. Envoltura nuclear é igual carioteca. E agora eu vou começar esse slide aí. Pode ir para baixo, Elô. Então, o sistema de endomembranas, quais são as organelas que constituem um sistema de endomembrana? Envoltura nuclear, que eu comentei agora, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, grânulos ou vesículas secretórias, lisosoma e endossoma. Então, aqui a gente tem que saber que, apesar de estarem limitados por membranas, as mitocôndrias, os cloroplastos e os peroxissomas, eles não são considerados componentes do sistema de endomembranas. Então, o sistema de endomembranas também é chamado de sistema vacuolar. Eu tenho que saber quais são os componentes que compõem ele e quais não compõem. Que no caso, mitocôndrias, cloroplastos e peroxissomas, eles não fazem parte do sistema de endomembrana. O sistema de endomembrana, né, então ele tem uma cara citoplasmática, também citosólica, e uma cara luminal endovacuolar ou extracelular, beleza. Isso daqui, as endomembranas estão formadas por uma bicapa lipídica de 5 a 6 nanômetros. É uma informação que eu não sei se a gente colocou em alguma questão, enfim, mas uma vez já caiu sobre isso, tá? Esse número aí de 5 a 6 nanômetros, que sim, que se tiver esse número é isso mesmo, que essa é a espessura da bicapa lipídica do sistema de endomembranas. Só título, assim, de não passar batido e ficar achando que a questão pode estar errada pelo número, beleza? Começando agora com retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como retículo endoplasmático granular, né? Ele está localizado no ergastoplasma e ele vai dar continuação à envoltura nuclear. Função: saber que ele é responsável pela síntese e segregação de proteínas não citosólicas, como exemplo, colágeno e elastina. Então, o retículo endoplasmático rugoso, sua função é a síntese e segregação de proteínas não citosólicas. Saber, sim, a distribuição. Ele está mais desenvolvido em células que secretam proteínas, exemplos, células pancreáticas e hepatocitos. Então, retículo endoplasmático rugoso, ele está mais desenvolvido, está mais desarrolhado em células que secretam proteínas, a exemplo, células pancreáticas e os hepatocitos. E ele está menos desenvolvido em células que se dividem com rapidez, que são as células embrionárias, células cancerosas e os eritroblastos. Então, a gente tem que saber isso, a distribuição, onde está mais desenvolvido e onde está menos, do retículo endoplasmático rugoso. Saber também que na cara externa do retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter ribossomas, né? Retículo endoplasmático rugoso de ribossomas. Então, cara externo possui ribossomas e possui riboforinas 1 e 2. O que é essa riboforina? Ela vai permitir a afinidade do ribossoma ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, na cara externa, a gente tem ribossomas e riboforina 1 e 2. A riboforina, ela vai permitir essa afinidade do ribossoma com o retículo endoplasmático rugoso, permitindo que ele fique ali no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele é liso. O retículo endoplasmático liso é liso por quê? Porque ele não tem riboforina. Então, ele não tem essa substância, digamos assim, que vai permitir a adesão do ribossoma ali, ok? Então,
Retículo endoplasmático rugoso, saber. Cárie externa tem o ribossoma e riboforina 1 e 2. Na cárie interna, a gente tem o dolicol fosfato, que não é uma proteína, tá? Ele é uma substância associada a lípidos. E a gente tem a peptidase senial. Ok. Isa, Oi. deixa eu te perguntar, no liso, então não vai ter ribossoma na cárie externa? Porque não tem Não. riboforina para fixar? Exatamente. É isso aí. Então tá, obrigada. De nada. Aqui, ribossomas, a gente sabe que nas procariotas, né, é o 70S e nas eucariotas, 80S. Ok, se vocês forem ver as subunidades, né, dos coeficientes de sedimentação, eles não se somam, porque eles não, 50 mais 30, 80, né, então eles não se somam. Saber que procariotas é 70S e eucariotas 80S. Também tem que saber, falando de ribossoma, que toda síntese proteica, ela sempre vai começar no ribossoma livre do citosol. Aí que ela, dependendo da função, ela vai se aderir ao retículo endoplasmático rugoso e por aí vai. Mas toda síntese proteica sempre começa no ribossoma livre do citosol. Ok. Deixa eu ver aqui. Mais para baixo. Agora eu vou para retículo endoplasmático liso já. Então, retículo endoplasmático liso, também conhecido como retículo endoplasmático agranular, e quando é no músculo, ele é conhecido como retículo sarcoplasmático. Então, quando a gente fala retículo sarcoplasmático, é o retículo endoplasmático liso no músculo, tá? Então, ele é mais desenvolvido que o retículo endoplasmático rugoso, porque ele vai cumprir funções muito importantes na célula. Ok, então a sua localização, ele dá uma continuação à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Funções. Aqui temos 5 funções, e sim, a gente tem que saber dizer as 5 funções do retículo endoplasmático liso. Para começar, ele é responsável pela síntese de lípidos, síntese de esteroides, destoxificação, mobilização de glucosa e armazenamento e liberação de cálcio. Onde ele está distribuído em abundância, né? Nas células adiposas e sebáceas, né? Células endócrinas. Então, aqui a gente já vê que a distribuição dele é diretamente relacionada à sua função. Porque, por exemplo, a gente viu que uma das funções é a síntese de lípidos. E ele é mais abundante nas células adiposas e sebáceas, porque ali eu tenho a síntese de lípidos, né? Principalmente do triglicérido. Então, a gente associa uma coisa à outra. Onde mais ele está distribuído? Nas células endócrinas, porque ali a gente vai ter os hormônios esteroideios. Também é muito abundante nas células hepáticas, por conta da destoxificação e mobilização da glucosa, e nas células musculares, pelo armazenamento e liberação de cálcio. Então, aqui, como eu já disse e repito, as funções estão diretamente relacionadas à distribuição das células, né? Onde elas estão mais distribuídas é porque está relacionado diretamente à sua função. Ok. Então, saber aqui síntese de lípidos, síntese de esteroides, tá? Detoxificação. Da detoxificação ou inativação de drogas, o que é? Ele tem como objetivo transformar as drogas lipossolúveis em compostos ionizados, né? Em compostos hidrossolúveis, com o objetivo de conseguir eliminar do corpo, eliminar do organismo. Então, a detoxificação, a gente pega uma droga lipossolúvel e vai converter em um composto hidrossolúvel com o objetivo dele ser eliminado. Ok.
temos duas etapas da detoxificação. Então, detoxificação ela ocorre em duas etapas. A fase 1, que é a oxidação da droga, é a fase mais importante. Acho que basta saber isso. Acredito que essas enzimas aí, essas proteínas, não vão ser cobrados o nome, tá? Saber que detoxificação ocorre em duas etapas. Fase 1 é a fase mais importante porque é a oxidação da droga. E a fase 2 é a conjugação. Eu vou unir as drogas já oxidadas com as moléculas hidrofílicas que vão inativar a droga. Então, é isso. Saber detoxificação, fase 1, oxidação da droga, e fase 2, conjugação. Aí, a mobilização da glucosa. Passo 1, saber que é a glucogenólise. Passo 2, ele não está denominado aqui não tem um nome. E o terceiro passo é a desfosforilação. Mas saber que a mobilização da glucosa que é o que está escrito aí, que é quando tem a necessidade de utilizar a glucosa, vai ser pego das reservas hepáticas, né? E vão ser mobilizadas até o sangue. Então, eu necessitei glucosa, vai pegar lá da minha reserva e ela vai ser mobilizada até o sangue. E aí tem esses passos que eu acredito não ser necessário saber. Armazenamento e liberação de cálcio, mesma coisa. E agora complexo de Golgi, que ela vai falar. Tá, sobre o complexo de Golgi, primeiro a gente tem que entender a função dessa organela. É uma organela membranosa, porque faz parte do sistema de endomembranas. E a principal função vai ser modificar, classificar e dirigir as proteínas ao seu destino. Essa organela, ela está relacionada especificamente com o retículo endoplasmático e com a membrana plasmática. Então, se no retículo endoplasmático rugoso, que contém também os ribossomas, os ribossomas livres começaram essa síntese de proteína. Essas proteínas vão passar pelo retículo endoplasmático e vão chegar ao aparato de Golgi para essas proteínas ou serem modificadas, classificadas e serem dirigidas para o seu destino, seja dentro da célula ou fora. Ok. O que a gente vai ter que saber? Principalmente também como ele está constituído. Mas aqui vou falar da função de glucosidação definitiva de glucoproteínas e glucolípidos. O que seria essa glucosidação? É basicamente adicionar grupos de carboidratos em proteínas, transformar essas proteínas em glucoproteínas ou esses lípidos em glucolípidos. Basicamente é isso. Segregação e guia dos produtos para os seus destinos finais, ou seja, levar essas proteínas, glucoproteínas, enfim, para os seus destinos finais. Seleção, concentração e empaquetamento de enzimas que vão constituir os lisossomas primários. Então, ela também vai selecionar e unir, basicamente, as enzimas que vão constituir os lisossomas primários, que vão ser enzimas, eu acho que hidrolíticas, se eu não me engano, mas eu vou ver melhor depois. Ok. Então, ele é basicamente constituído por dictiosomas. Esse daqui que está em branco aqui, dictiosomas. É isso que a gente tem que saber. Esses dictiosomas não vão ter ribossomas e vão ser constituídos por sacos aplanados, grupos de vesículas. Ok. O complexo de Golgi, ele tem duas caras. Ele tem uma cara trans e uma cara cis. Isso é importante a gente saber. Como ele está entre, basicamente, a membrana plasmática e o retículo endoplasmático, a cara cis é a cara convexa, que vai estar mais próxima do retículo endoplasmático, mais próxima também da envoltura nuclear, e vai ter uma cara trans, que é a cara côncava, que vai estar mais perto ali da membrana, que vai ser aquela parte que vai ser rodeada por essas grandes vesículas. Direção cis-trans unidirecional. Então, cis mais próximo da envoltura, trans mais que vai conter essas grandes vesículas. Ok.
Basicamente, é isso que a gente tem que saber. Da glucosilação, não tem que saber muito, só basicamente que é essa a função do complexo de Golgi, que é basicamente transformar essas proteínas em glucoproteínas. Enfim. Deixa eu ver. Tá. Aqui, secreção de proteínas pela célula. Ok. As proteínas já formadas, agora elas precisam sair da célula, serem liberadas para cumprir sua função, através de dois mecanismos, secreção constitutiva e secreção facultativa. A secreção constitutiva, essas proteínas, elas não vão se acumular no citoplasma, ou seja, vai ter uma liberação contínua. Produziu, vai ser liberada. Produziu, vai ser liberada. Precisando, já vai estar sendo liberada. Então, produz e libera, não vai se acumular. Já na secreção facultativa, a síntese ela já é mais... a liberação não é tão contínua. A síntese vai continuar na mesma velocidade, vai ser sintetizada sempre, só que ela não vai ser eliminada, ser exocitada sem um estímulo específico. Ou seja, vão estar se acumulando até que precise ser liberada. Quando precisar ser liberada, através de um estímulo específico, aí elas vão ser exocitadas, essas proteínas. Ok. Basicamente isso sobre complexo de Golgi. Agora sobre lisossomas, o que a gente tem que saber? Os lisossomas, todas as células eucariotas vão ter lisossomas, as bactérias não têm, eu não sei por que ele colocou esses pontos de interrogação, mas as bactérias não têm lisossomas. Eles estão aleatoriamente no citoplasma. A função dele vai ser digerir material intracelular ou proveniente do exterior. Proveniente do exterior como? Como que assim? Material que veio através de endocitoses. Endocitose e fagocitose. Então, a função do lisossoma vai ser digerir material intracelular. Vão digerir com a ajuda de quem? Através do quê? De enzimas. E é isso que a gente tem que saber dos lisossomas. Quais são os tipos de enzimas que eles têm. E saber diferenciar as enzimas de um lisossoma das enzimas dos peroxisomas. Enfim, as enzimas do lisossoma são enzimas hidrolíticas. Isso daí a gente não pode esquecer. Enzimas hidrolíticas. Ok. Digerem partes das células por um processo de autofagia, vão digerir material extracelular por meio de enzimas que liberam no meio. O que eu ia... Tem uma imagem, deixa eu ver qual que era. Que era bom para explicar os tipos. Sobre lisossoma, a gente tem que saber os tipos de lisossoma. Lisossomas primários, lisossomas secundários e os tipos, que é heterofagossoma e corpos residuais e flacula autofágica. O que a gente tem que saber disso? O lisossoma primário, ele vai ser basicamente o que vai sair do complexo de Golgi, com as enzimas que ele sintetizou, enfim. O heterofagossoma, que seria o próximo, vão degradar agentes extracelulares, agentes estranhos. Vão aparecer depois de uma fagocitose ou de uma pinocitose. Vão conter material ingerido dentro de uma membrana e vão evidenciar uma reação. No livro está escrito, evidenciam uma reação de fosfatase positiva. O que isso quer dizer? Basicamente, é aqui que a gente vai ter a nossa fusão desse lisossoma primário. Então, a gente tem o lisossoma primário, que saiu do complexo de Golgi. E a gente tem uma substância que foi fagocitada. Tinha uma imagem boa para explicar isso. Enfim, uma substância que foi fagocitada. Então, a união dessa vesícula que foi fagocitada com um lisossoma primário e essa vesícula que foi fagocitada, acho que está aqui, vai formar o nosso heterofagossoma ou vácula digestiva. Então, a união de um primário com essa vesícula forma como se fosse um heterofagossoma ou vácula digestiva. Também, outro tipo de lisossoma são os corpos residuais. Eu acho que até tem. Não sei se tem nesse slide. Aqui. Corpos residuais. Eles vão o quê?
vão acumular matéria inerte que não se digere. Então, eles vão ser resultados de uma digestão incompleta. Então, o lisossoma não conseguiu digerir tudo, então acumulou essa matéria inerte que não foi digerida, e isso é um corpo residual. Ele também, um exemplo disso são as inclusões de pigmentos do tipo lipofusinas, que vão se encontrar em neurônios, cardiocitos e outras células do organismo. Então, exemplos de corpos residuais são esses, a lipofusina, que é o pigmento que eu falei para vocês, que vão ser essa matéria inerte que não foi digerida. Então, como essa lipofusina não é digerida, acaba se acumulando ali em corpo residual. E sobre lisossomas, basicamente isso que a gente tem que saber: função, os tipos e a enzima dele, que é hidrolíticas. Acho que acabou esse slide. Isso daqui eu não sei por que tá aqui nesse slide, porque não tem nada a ver. Mas, enfim, a nível de curiosidade, não encontramos a nível da membrana mitocondrial interna cardiolipina, enzimas da fosforilação oxidativa, ATP sintetase, complexo enzimático derivato desidrogenase. Eu não sei por que tá aqui, porque a gente nem tá falando de mitocôndria. De mitocôndria, mas enfim. O próximo conteúdo que a gente iria revisar seria mitocôndria. Não, mitocôndria e peroxissoma, mas eu não baixei esses slides ainda. Eu quero baixar e já volto. Peraí.